No tutorial de hoje, iremos ensinar a fazer músicas com Arduino. Aproveitamos e fizemos os hinos dos times de São Paulo para vocês. Aí está a lista de materiais e, como vocês podem ver, é bem simples. Você vai precisar de um Arduino Uno ou um Garagino. Uma protoboard, pode ser das pequenas, não precisa ser muito grande. Um alto-falante de 8 ohms, um potenciômetro de 10K, um capacitor de 100 microfarads por 25 volts e alguns jumpers. Não se esqueça de entrar na nossa rede social para obter mais informações sobre esse e outros tutoriais, na nossa loja virtual para adquirir os itens que utilizamos e no nosso canal do YouTube para ver esse e outros vídeos. Na montagem do circuito, foi esse circuito que nós propomos. Você vai ligar o pino 8 aqui nesse capacitor que vai servir de acoplamento. Esse potenciômetro vai servir para você alterar o volume da música, porque fica bem alto assim e o som é um pouco... tem algumas notas que ficam um pouco estridentes, então é bom ter esse potenciômetro para você poder mudar o volume. Saindo aqui do outro pino do potenciômetro, você vai ir no positivo do speaker, e o Terra você liga aqui junto com o Terra do Arduino. Para entender o funcionamento do circuito, nós utilizamos a função tone para gerar as frequências das notas e a duração delas no pino que é determinado neste campo aqui. A frequência das notas pode ser vista nessa tabela. Ela foi feita baseada em um piano, onde o Dó central é essa nota, o Dó em cifras é a nota C, D é o Ré, o E é o Mi, o F é o Fá, o G é o Sol, o A é o Lá e o B é o Si. Essas notas intermediárias aqui são acidentes musicais. Essas são aquelas teclas pretas que tem no piano. Quando você tem um pianinho, você tem aquelas teclas pretas em cima, elas são os bemóis e os sustenidos. O Lá central, ele está aqui, e ele que é usado como referência para afinar instrumentos musicais. E com essa tabela que fizeram o arquivo pitches.h, usado no exemplo Melody contido no Arduino. Agora vamos entender como interpretar as partituras. As partituras, o valor da frequência das notas vai depender da altura que ela está aqui no pentagrama. Tá vendo? A nota C4 está nessa altura do pentagrama na clave de Sol. O D4 está nessa altura, o E4 está nessa e assim por diante. O Lá central, que é o Lá da afinação, também está aqui. E aqui é uma outra clave, a clave de Fá. A clave de Fá ela vem um degrau abaixo dessa, então é B3, C4 a próxima nota. Assim como aqui também, B4, C5. Isso ocorre porque a mudança entre as oitavas sempre ocorre entre o Si e o Dó. Já a duração das notas tem que ser interpretada pelo símbolo que a nota está. Por exemplo, todas essas notas nessa altura aqui, se elas estivessem na clave de Sol, seriam um Mi. Só que pelo símbolo que ela está, ela é uma nota que tem uma duração chamada semibreve. Esse outro símbolo aqui, ela é chamada de mínima. E no nosso array de duração,
eles têm que ser representados por esses números que estão aqui embaixo. Essa daqui é uma colcheia, por exemplo. Quando você quiser uma colcheia de Mi, é igualzinho esse símbolo aqui. Você vai colocar 8 na duração e Note E5 para essa nota aqui. Todas essas notas seriam E5. E aqui seria só a diferenciação entre a duração delas. Essa daqui, teoricamente, depende do compasso da música, ela vai levar um compasso inteiro para ser realizada, na maioria das músicas, né? Nas músicas que são compostas, por exemplo, de 4x4, que tem esses compassos. Mas a gente não vai entrar tão a fundo nesse assunto. Só para vocês entenderem um pouco, essa nota aqui, ela é 2 vezes a duração dessa, e assim por diante. Esse aqui é o exemplo que a gente postou lá no site e a gente vai fazer ele passo a passo com vocês. Essas imagens aqui vão nos auxiliar a fazer o exemplo e a gente vai fazer esse exemplo aqui dessa partitura, que é um Do, Ré, Mi, Fá, Sol. Vamos supor que ele está na clave de Sol, tá? Esse include pitches.h tá aqui, tá vendo? Em anexo, ele tem que estar na mesma pasta que o Arduino, que o sketch do Arduino. E você vê que ele é a definição das frequências para os nomes das notas, segundo aquela tabela que também está no tutorial lá do site. E o sketch começa com esse include para você poder chamar as notas de uma forma mais fácil no meio da programação, porque ao invés de ter que lembrar que o A4 é o Lá da quarta oitava, em vez de lembrar que ele tem 440 Hz, você lembra pelo nome dele, Note A. Aí aqui o Define No Sound é para você fazer as pausas durante as músicas também. Então você vai usar ele como se fosse uma nota comum. Quando você colocar 0 para a função tone aqui, ele não vai gerar frequência nenhuma fazendo uma pausa no meio da música. Então ele vai facilitar na hora da programação. Esse array de inteiros melodia, ele vai conter as notas sequenciadas da nossa partitura. Então aqui Do, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Aqui Do, assim, ó, Do daqui é o C4, Note C4, Ré D4, Note D4 e assim por diante. E a duração? A duração, como eu disse antes, ela é determinada pelo símbolo. Esse símbolo aqui é um símbolo de uma colcheia. E a colcheia, você deve utilizar o 8 para colcheia. A colcheia também, em alguns lugares, algumas músicas, algumas partituras, ela tem esse símbolo junto assim. Mas aqui nada mais é do que 2 colcheias seguidas, tá? É a mesma coisa, é o mesmo símbolo. Assim como a semicolcheia que tem esses 2 tracinhos, também tem um símbolo que é ele duplo assim, ele tem mais um traço assim, tá? Mas no nosso caso são só colcheias, então a gente fez colcheias e agora a gente criou uma variável para o compasso da música. O que acontece? Se a música for muito rápida, você tem que diminuir o tempo do compasso. Se a música for mais lenta, você tem que aumentar um pouco o tempo do compasso. Ele que vai ditar o compasso da música. A gente colocou como constante porque ele não vai se alterar durante as nossas músicas, tá? Mas há músicas que isso pode acontecer. No meio da música o compasso alterar. É só, na verdade, trocar aqui e alterar o valor do compasso. Aqui em todos os nossos exemplos não tem compasso sendo alterado, ok? Aí aqui a gente vem para o Setup e vamos fazer um contador aqui, ó.
um contador de notas. Esse contador de notas ele começa de 0 até a quantidade de notas que a gente tem. No nosso caso, 7 notas. Certo? Então ele vai iniciar em 0. A gente criou aqui ele nota 0. Ele vai ir até 7, que são 7 notas. E ele vai ir se incrementando de 1 em 1 toda vez que passar nesse contador aqui. Ele vai ficar preso nesse loop até acabar a música. Se a música tivesse 100 notas, ele ia ter, no lugar do 7, ele ia indicar 100 e ia passar 100 vezes nesse contador aqui. Aí a gente tem essa variável int tempo, que vai ser igual ao compasso da música dividido pelo valor da nota atual. Ou seja, na primeira vez ele vai vir com 8, vai dividir o compasso por 8 e vai vir para a próxima função. Aí aqui é o tone, aqui que ele vai mandar a frequência para o speaker tocar a nota. 8 é o pin onde o speaker está conectado. O speaker através do capacitor está conectado, né? Aí ele vai pegar do array melodia o valor da nota, que é a frequência da nota, e a duração ele vai pegar desse tempo que a gente gerou aqui em cima, dessa variável tempo que a gente criou. E aqui embaixo ele dá um delay do tempo vezes 1.2, que é 20% a mais. É a quantidade do tempo mais 20%. Para quê? Isso é para distinguir entre uma nota e outra. Então é necessário esse delay aqui para você poder distinguir entre as notas, tá? Aí aqui o void loop não tem nada, tá? Ele está vazio, porque o que acontece? Na hora que você apertar o botão reset do Arduino, ele volta a fazer o programa. Ele faz uma vez e para. A gente fez ele no void setup exatamente para isso. É só para você utilizar ele uma vez. Ele vai tocar a música uma vez e vai parar, não vai fazer mais nada. Agora a gente vai fazer o upload para o Arduino. Aí se você apertar o botão reset, pode trocar o volume também. De novo. Agora veja como ficou o hino dos times de São Paulo que nós fizemos para vocês. Vocês podem baixar ele no final do tutorial que se encontra no nosso site.